e hoje nós estamos visitando a loja Desejo Oculto. E chegando o Dia dos Pais, olha quanta novidade chegando para você presentear o seu pai. Seja muito bem-vinda, Juliana. Obrigada, Teca, mais uma vez, né? E hoje nós estamos aqui para mostrar para vocês as opções legais, lindas, show de bola para o Dia dos Pais. Separamos alguns pijamas. O homem é mais tradicional, é mais básico, né? A diferença às vezes é um pai mais clássico, um pai mais divertido. Então, assim, não pode faltar o tal pai, tal filho, né, Teca? Então, pra mamãe que tá procurando já não tem opção ou está procurando um pijama bem legal pro pai e pro filho igual, a gente tem essa coleção de algodão, tá? Principalmente pra nós, mães de meninos, né? Show de bola, fica uma graça, né? Então, a gente teria essa opção. Depois a gente tem assim, que ele é de algodão também, peluciadinho por dentro, tá, Teca? Então ele é mais confortável, assim, ele é mais quente. Bem quentinho, né? O pai que gosta é bem peluciadinho por dentro, que sente mais frio, né? Tem a opção do peluciado por dentro. E fora a linha de visco, a linha de liganete, para aquele pai que gosta, né, do estilo mais clássico, ó, tem de botão também, né? Então essa é a linha de pijamas que a gente tem aí pro pai. Lembrando, Teca, que pro pai que é mais encalorado, a gente também tem a linha de pijamas curto. E além dos pijamas, tem muitas outras opções aqui na loja, né, Juliana? Aqui a gente já deixou também separadinho, ó, chinelinhos, né, pra combinar com o pijama. Tem hobbies bem quentes, tá? Tem a linha também de cuecas, tá, Teca? Que tá super em alta, aquele pai bem moderno, que adora, né, uma marca show de bola aí. A gente tem a opção da Calvin Klein, por quê? Que é diferente, Teca, são os elásticos. Olha só, que legal. Bem moderno, né? Bem moderno. Aqui a gente separou a cueca da Lupo, tá? É uma coleção boxer de algodão. Aqui nós temos da Lupo também, porém é microfibra, é aquela sem costura que é super confortável. Para aquele pai bem divertido, né, bem descontraído, as estampas, que tá show de bola, tá uma graça. E aqui a gente tem a samba canção, né, o paizão aí que gosta de ficar bem confortável em casa, ó. Tem essa xadrez com vermelho linda e essa aqui do Harry Potter. Olha só que graça, tá? E temos também a linha econômica que a gente fala, que é da Zerruti, também com estampas, lisa de outras cores. Então tem bastante opções, assim, para presentear o seu pai. E para aquele pai bem organizado, né, que adora deixar tudo, né, Teca, organizado, vai viajar. Tem essas necessaires. Não pode faltar as necessaires, né? Muito legais. Aqui da linha da Portati, tá? Tem essa aqui também pretinha básica, ó, com zíper, deixa tudo bem organizado aí na viagem ou até em casa mesmo, né? Ju, e super prática, né, para aquele homem que viaja, ou mesmo para quem não vai viajar ou quer ter algo mais prático, até em casa, né? Olha essa necessaire que bacana para presentear o seu pai. Ó, legal, Teca, aqui o gancho, para que serve? Vai viajar, né? O que faz? Coloca atrás da porta do hotel ali, fica tudo organizado, né? Não precisa tirar de dentro, não vai esquecer nada no hotel também, então fica bem prático e bem organizado. É show. Tudo bem organizado. Bem organizado. Então, ó, siga aqui, Desejo Oculto, tem todas as redes sociais aqui para vocês. E quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho. Isso aí. E segue aqui também a Desejo Oculto. Juliana, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por todo o carinho, sempre nos recebendo muito bem aqui.